Portugal foi fundado em 1143, ano da celebração do Tratado de Zamora. O tratado, assinado entre D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, e Afonso VII de Leão e Castela, reconhece o Estatuto Jurídico de Portugal como reino independente. Em 1179 esse estatuto foi confirmado pelo Papa Alexandre III. Durante os séculos XII e XIII os reis portugueses foram alargando as fronteiras, até a conquista do Algarve, consolidando um território praticamente inalterado até hoje. Com as fronteiras definidas, Portugal começou a olhar para dentro. Em finais do século XIII o rei D. Diniz criou a prestigiada Universidade de Coimbra, uma das mais antigas da Europa. Nos centros mais importantes edificaram-se castelos, palácios e catedrais, e sedimentou-se a administração territorial. Em 1385, na sequência de um movimento popular, João I foi aclamado rei, iniciando-se a segunda dinastia. Os filhos de João I e de Filipa de Lencastre seriam apelidados em Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, de ínclita geração, altos infantes pela instrução, humanismo e qualidades governativas que demonstraram. De entre eles, um ficou conhecido para a história como visionário e principal obreiro dos descobrimentos, uma das grandes aventuras da humanidade. Graças ao ímpeto do infante D. Henrique, também conhecido como Henrique o Navegador, as caravelas portuguesas cruzaram os mares, fazendo uso dos melhores conhecimentos científicos e práticos da altura. Durante os séculos XIV, XV e XVI navegaram até a África, ao longínquo Oriente e às profundezas do continente sul-americano. Conquistaram terras, amealharam riquezas e trouxeram para a Europa coisas jamais vistas. Em 1498 Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, e em 1500 Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Os portugueses chegariam ainda a Omã, 1508 a Malásia, 1511 a Timor, 1512 a China, 1513 e ao Japão, 1543. Foi também um português, Fernão de Magalhães, que planeou e comandou, entre 1519 e 1522, a primeira viagem de circunnavegação do globo. A República acabou por ser instaurada. Dom Manuel II foi o último rei de Portugal e Teófilo Braga o primeiro chefe de Estado republicano, na qualidade de presidente do governo provisório. Manuel de Arriaga foi o primeiro presidente eleito da República Portuguesa. Depois de um período conturbado e da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, deu-se a 28 de maio de 1926 um golpe militar que pôs fim à Primeira República. Iniciou-se então um período de ditadura militar que terminou com a aprovação da Constituição de 1933. Através desta foi instaurado o Estado Novo, regime autoritário, corporativista e de partido único dominado pela figura de Antônio Oliveira Salazar, que governou o país durante quase meio século. A 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos devolveu a liberdade e a democracia aos portugueses, rapidamente reconhecendo a independência das antigas colônias em África. De novo dentro das suas fronteiras originais, Portugal tornou a virar-se para a Europa. Em 1986 o país aderiu à CE, Comunidade Econômica Europeia, e desde então, os portugueses têm participado com entusiasmo na construção de uma nova Europa, sem contudo esquecerem a sua história, o seu caráter e as suas tradições.